Mesmo após o falecimento de uma lenda como o grande Chadwick Boseman, o mundo tem que continuar, e a Marvel também, e por isso em breve vamos ter aí Pantera Negra 2, né, que é o Wakanda pra sempre. Então hoje eu vou trazer um vídeo completo para você sobre quem é essa entidade que é a Deusa Bashh nos quadrinhos. Então, se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Rony, esse é o Qualidade Cinema, e aqui a gente fala todos os dias sobre filmes, séries, animes, quadrinhos e games, sempre tentando deixar vocês cada vez mais inteirados sobre o mundo dos quadrinhos, para quando vocês assistirem os filmes dos cinemas, vocês assistirem e saberem o que estão vendo. A Bashh é uma das deusas mais velhas da grande Enerd, sim, a mesma Enerd que foi apresentada em Cavaleiro da Lua. Ela é filha do próprio Ra, mas em 10.000 anos antes de Cristo ela já era adorada como uma deusa, e ela concedia poderes aos seus adoradores e os seus descendentes. E os filhos da Bashh moravam na cidade, numa montanha conhecida como Monte Bastet, e lá eles viviam como se fossem panteras. Eles conseguiam se transformar em humanos usando a joia do olho de Bashh. Foi durante esse período que um meteorito que absorvia som e vibrações caiu na Terra, que mais tarde foi conhecido como o Vibranium. E uma das tribos lideradas pelo Bashenga, o guerreiro mais poderoso dessa tribo, decidiu investigar, já que eles estavam pensando que aquilo era na verdade um presente dos deuses. Quando eles chegaram na cratera onde estava esse meteorito, eles viram que esse material ele vibrava. Então eles decidiram que seria uma boa ideia transformar esse material em armas. Só que o problema é que a radiação que era emitida por esse meteorito transformava algumas das pessoas em espíritos demoníacos. É aí que então o Bashenga, esse guerreiro, rezou para a deusa Bashh pedindo ajuda dela para poder enfrentar esses espíritos demoníacos. E aí ela lhe concedeu o direito de se tornar seu primeiro avatar. Ele foi então o primeiro Pantera Negra. E desde os tempos da pré-história ele foi unindo as tribos para poder formar a grande nação de Wakanda. E óbvio que mais pra frente a linhagem dele governaria o Wakanda por séculos. E ao lado de Toph, Koko, Mujaj e Naomi, Ptah, a Bashh é membro do panteão de deuses de Wakanda, conhecidos como Orixá. E à medida que os faraós governavam o Egito, muitos deuses se mudaram para Heliópolis Celestial, exceto a Bashh, que decidiu fazer uma morada para ela em uma fronteira entre Heliópolis Celestial e Alá. A Bashh herdou o calor solar vivificante de Ra, e o seu irmão Sekhmet herdou sua fúria ardente e destrutiva. A Bashh no Egito era cultuada como uma deusa do prazer, da dança e da música. Meio que se tornou um costume enterrar gatos mumificados no seu santuário. Ela protegia os seres humanos contra as doenças e os seres malignos. E ela só foi ter um destaque um pouco maior lá em 852 a.C., quando o faraó Sheshonq elevou Bubastis à proeminência dentro de um reino. Um feiticeiro que não foi identificado até hoje conseguiu criar, com os poderes da Bashh, uma espécie de amuleto, como Garra de Bashh, que poderia curar os feridos e até mesmo trazer de volta da morte alguns. Mas infelizmente o líder egípcio Khafre quebrou esse objeto, transformando em diversos fragmentos em 2500 a.C. E na Segunda Guerra Mundial, a Wakanda foi atacada pelo coronel Fritz Krug. Após o ataque, o chefe Azur escapou para a selva e consumiu a erva coração. E quando ele conseguiu, ele entrou em transe e falou com a deusa Pantera, mas quando ele voltou do transe, ele foi atacado por uma pantera de verdade. Depois de muito sangue, suor e lágrimas, ele conseguiu derrotar a pantera, usava a pele da pantera sobre sua cabeça como uma espécie de intimidação para os inimigos. Após a morte do T'Chaka, o T'Challa, que era o próximo na linha de sucessão, enfrentou o tio dele, que era o Sinha, que era o atual Pantera Negra, para poder se tornar um Pantera Negra. E ele conseguiu comer uma das ervas corações e entrar em contato com a deusa Bashh, que logo depois acabou melhorando ele, dando poderes a ele. Se tornando praticamente um ser sobre-humano, T'Challa conseguiu o manto de Pantera Negra, se tornando o novo rei do clã Pantera e governante de Wakanda. E depois de um tempo, a Bashh abençoou um membro da nação africana de Azania, dando a ele os poderes de um Pantera Negra. E ela foi e tirou os poderes do T'Challa e fez ele enfrentar esse homem Pantera, vamos colocar assim, esse homem de Azania. Enquanto enfrentava o T'Challa, ele falou pro T'Challa que a deusa tirou os poderes do T'Challa porque ele não havia ajudado a nação de Azania como deveria. E depois de lutarem na selva orgânica Tecno, o T'Challa usou uma das suas armadilhas para poder conter esse homem até que ele voltasse ao normal. E a Bashh confrontou o T'Challa, jogando ele de lado, e depois dele perceber que ele realmente não tinha feito o suficiente pela população de Azania, ele prometeu a Bashh que, como ele já não era mais um Pantera Negra, ele ia ajudar esse povo.
E é aí que a Bast acaba entregando de volta os poderes dele, dizendo que ele passou no seu teste. E a Bast já chegou a vir ajudar o T'Challa quando o Mephisto tentou comprar a alma do T'Challa em troca da vida do povo de Wakanda. Mas isso aí era só um truque, já que quando o T'Challa aceitou, o Mephisto foi mandado pro reino da Bast e dominado pelas almas que estavam conectadas ao Deus Pantera. A Bast já chegou também a se encontrar com o T'Challa e a Tempestade dos X-Men, que era a futura noiva do T'Challa, e Bast chegou a julgar ela no Reino dos Mortos como uma mulher digna de ser a rainha de Wakanda. E quando o T'Challa foi possuído pelo Rei das Sombras, com medo, né, do que ele poderia fazer, a Tempestade rezou para a deusa Pantera e pediu que ela ajudasse a Tempestade para que ela pudesse provar para o povo que a Tempestade era a governante legítima de Wakanda, para que o povo de Wakanda não servisse esse Pantera Negra corrompido. Bast ordena que diversas panteras saiam das florestas de Wakanda e se curvem perante a Tempestade para provar que ela era a governante legítima de Wakanda e eles deveriam obedecer a ela e não ao T'Challa. É aí que o exército de Wakanda também se rende e se curva à Tempestade. Após o ataque contra a vida do rei T'Challa, a Shuri foi escolhida para ser julgada pela deusa Bast para tentar conseguir o poder de Pantera Negra. O problema é que quando ela foi ser julgada pela deusa Bast julgou ela como indigna, já que ela tinha inveja dos feitos do irmão e não concordava com a maior parte das coisas que o irmão fez. Ela queria ser muito mais radical. Então a Bast lançou Shuri para fora do julgamento, refletisse sobre seus pensamentos e que ela nunca mais teria a chance de ser uma Pantera Negra, nunca poderia ser como o irmão. E durante a Guerra do Caos, no clímax da guerra, a Bast se sacrificou lutando contra diversos demônios de Yomi para que todos os outros deuses conseguissem fugir do reino das entidades japonesas. E um tempo depois, quando ela voltou, porque é assim nos quadrinhos, né? Todo mundo que morre uma hora volta. Quando ela voltou, o T'Challa e o Reed Richards, que é o Senhor Fantástico, foram até ela e imploraram para que ela devolvesse os poderes de Pantera Negra pro T'Challa, e ela concorda com isso, né, com a condição de que a Shuri governe o Wakanda e o T'Challa governe o Reino dos Mortos, a Necrópolis, para a deusa Bast. E é aí que ele se torna um novo e muito mais poderoso Pantera Negra. Gostou da história da Bast? Cara, tem mais uma porrada de vídeos aqui de quadrinhos que eu vou deixar pra vocês. Se quiser que eu fale a história de algum outro personagem dos quadrinhos, é só deixar nos comentários que eu trago, tá bem? E a propósito, se não se inscreveu no canal, clica aqui no botãozinho, cara, se inscreve aí, vai estar me ajudando muito a chegar cada vez mais perto dos 40 mil inscritos e eu vou ficar muito feliz com isso, tá bem? Bom, ficando por aqui, até a próxima.